Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, sucateando o sexto episódio da primeira temporada de Star Trek Discovery. Commander Burnham, why don't you tell me what I'm about to say? The source of the burn is not an issue that you have the luxury of pursuing. Correct. Because every day you have 100 fires you have to put out. Correct. And I disobeyed a direct order and undermined my captain's authority and yours. Correct. Bom pessoal, assim que o episódio começa já somos brindados por uma certa novidade que eu considerei bem estranha. Isso porque dias antes eu vi uma imagem na internet, e considerei como uma piada, um meme do pessoal hater de Discovery, que realmente estava apenas zoando, mas aqui quando começa o episódio descubro que aquilo era verdade. Bom, contexto inicial, a Discovery está recebendo implementações tecnológicas deste século 32. Ok, bacana. Tem até aquela novidade das nacelles, que agora são separadas do corpo da nave. O que é uma bela de uma esquisitice, porque eu fico imaginando, por exemplo, nossos carros, com o motor do lado de fora, Como é que o motor vai conseguir tracionar a carroceria? Não sei. Bom, o que importa, o pessoal que curte, tecnologia, Star Trek, deve estar gostando dessa nova tecnologia, ou então até torcendo o nariz, porque realmente é uma coisa um pouquinho esquisita. Mas, ok, o que vale, o que eu quero chegar ao ponto é que quando a gente percebe que a câmera está mostrando lá os robozinhos consertando o casco, descobrimos, enfim, que o registro da nave foi alterado, que não é mais NCC 1031, agora ele recebeu um traço A. Pois é, mas eu achei estranho porque literalmente isso acontece quando a tripulação perde a sua nave e por feitos, realmente eles merecem ter uma nave novamente, ou seja, eles ganham uma nave igual, claro, com algumas reformas, melhorias, A tecnologia vão avançando, mas o registro então é alterado e se coloca uma letra a mais só para diferenciar, realmente ser naves distintas. Só que no caso aqui, a Discovery não foi destruída, Ela apenas recebeu implementações tecnológicas. Ok, podemos até pensar, que é a A porque aquela primeira, entre aspas, foi destruída lá no passado. Dá para considerar um pouco, mas no fundo, todo mundo sabe que é a mesma nave. Mas em termos históricos, aí que está o problema. A nave não existe, ela nunca existiu, para ser mais preciso, toda a história da espaçonave foi apagada, desapareceram com ela. Então também não tem motivo para ela ser uma segunda, porque na verdade nunca existiu a primeira, oficialmente falando. Mas claro, eles podem ter alterado a história, já que agora ela voltou oficialmente, então se reconstrói o passado apagado. Mas ok, vai. É uma coisa que eu torci o nariz um pouco, confesso, mas passa. A gente nunca mais vai ver praticamente essa letrinha do lado de fora. Mas o que vale mesmo nessas implementações é que o pessoal, por exemplo, ganhou a sua nova insígnia, que é altamente cheia de recursos, inclusive tem a função de ser o novo tricorder, também um pad de acesso para outras coisitas, como também o transporte pessoal, o sistema clássico de comunicação, ou seja, faz muitas coisas, Só que é curioso perceber que naquela cena, onde aquela oficial de segurança ali da frota apresenta essa novidade, toda aquela apresentação ali é colocada como se fosse algo para uma série teen. Pois é. Na verdade é uma coisa que eu já digo isso há anos, desde que começou, na verdade, a primeira temporada. A Discovery é voltado para um público adolescente, é completamente exposto, principalmente nessa abertura de episódio, que é aquela formação ali, todos eles maravilhados, que a gente já viu em outro episódio, quando eles chegaram ali na sede da frota, federação, que estavam extasiados, aquelas novas naves, inclusive vendo a Voyager-J. Bom, a série é para eles fazer o quê? Não é mais voltado para um público adulto que realmente quer refletir sobre os temas propostos nos episódios. E te dizendo isso, eu já estou adiantando que esse episódio aqui é um dos mais fracos aqui dessa temporada. Na verdade, eu considero ele um filler, ou seja, aquele tipo de episódio que você
pode deixar de assistir e não perde nada, pois você pode encontrar todas as informações que são aqui colocadas nos episódios futuros. Quando eles voltarem a esses assuntos, a primeira coisa que eles vão dizer é exatamente o que aconteceu por aqui, uma espécie de reafirmação, ou seja, tudo que está aqui presente então é completamente dispensável. Bom, a primeira coisa que a gente descobre é que o Book, que ele tinha ido embora, acho que 2 episódios anteriores, né? Agora ele deu ar da graça novamente. E ele está num ambiente lá da associação entre os andorianos com os oriranos, e o que eles chamam de cadeia esmeralda. Ok, daqui a pouco eu falo até mais sobre eles. Mas a questão é que lá onde ele está, num certo planeta, ele descobriu uma caixa preta de uma das naves da frota que foram, claro, explodidas. Pelas caixas pretas, e é uma informação que a Michael acaba revelando, e eles descobriram no passado, naquele ano que ela ficou sozinha, né, sem o pessoal da tripulação do Discovery, ela já havia assim, descoberto que há uma certa defasagem, ou seja, nem todas as naves explodiram ao mesmo tempo quando o cristal de lítio quebrou, fragmentou, ou seja, lá o que aconteceu com ele, e ele não conseguiu mais conter o campo de matéria e antimatéria dos reatores, ou seja, as naves explodiram por causa disso. Essa defasagem, segundo a Michael, é um indício que realmente a explosão não se deu ao mesmo tempo para todo mundo, ou seja, se há uma certa variação, pequena mudança de estopim, realmente quer dizer que partiu de um ponto a explosão. A ideia, tudo bem, é interessante, só que gastar um episódio inteiro só para colocar isso como a única informação nova da temporada, na verdade, do arco principal, que é aquela investigação para descobrir exatamente o que é a combustão, né? Esse processo que destruiu as naves e gerou o fim da federação, da frota e por aí vai. O caos pela galáxia, né? Que na verdade a gente nem percebe isso. Ok, o que vale é aquela teima em pegar esta informação, a caixa preta. Mas a Discovery não pode sair do lugar. Na verdade, ela está requisitada pelo almirante, que eu esqueci o nome dele, Vance, né? Acho que é, né? Ele diz para Saru que eles precisam ficar a postos para serem requisitados para uma missão específica. Ele reservou a Discovery só para isso, ou seja, fica aí na garagem, vai polir no casco, mas daqui a pouco vocês vão poder sair às pressas, ok? Beleza. Mas Michael quer ir para outro lugar, Saru desautoriza ela e ela então parte sozinha junto com a sua fiel escudeira, né, amiga, né, a imperatriz, a antiga Philippa Georgiou. Agora vamos combinar uma coisa, né? Esse perrengue que a Michael tem com Saru, na verdade, foi um exagero, uma certa necessidade do roteiro em criar um conflito que na verdade não precisava. A gente já viu em outras séries exatamente alguns momentos onde se precisa realmente fazer uma missão paralela e a nave da vez está requisitada para algum outro assunto. Sim, o personagem em questão ele acaba indo, ou seja, ele pode tirar uma licença, ele vai realmente desobedecendo ordens do capitão, ou o próprio capitão autoriza naquela de fazer vista grossa. De qualquer forma, o personagem em si acaba fazendo essa missão paralela. Mas aqui, tem lá que a Michael não podia, que estava desobedecendo grandes ordens, ok, ela está. Nas outras séries, nos outros episódios, isso também acontecia. Mas no fundo, aqui foi enfatizado isso só para a gente descobrir lá no finalzinho aqui dessa narrativa que ela vai ser rebaixada. Só isso, nada demais, porque não precisava esse escarcéu todo, principalmente o drama que Michael faz quando o Saru diz não. Você não pode ir, você tem que ficar aqui. A expressão facial, a superinterpretação da atriz, a Sonequa, a Martin Green, é completamente exagerada. É algo que, inclusive nesse episódio, está acentuado. Eu acho que ela bateu o recorde, na verdade, né? Por que tudo tem que ser um drama para esse personagem, né? Por que simplesmente não aceita, não tem aquela integridade, né? Aquela força que todo oficial da frota tem e suportar qualquer revés. Mas não, ela se desmonta, né? Ela derrete emocionalmente, né? E se comporta como uma criança mimada. Ela só falta bater o pezinho e chorar, né? Quer dizer, chorar o personagem chora, né? Mas
de novo, esse comportamento da protagonista aqui da série indica também que tudo isso aqui é feito para adolescente ver, não é para adulto. Realmente não, definitivamente não é a questão. Mas enfim, ela acaba indo lá com a Filipa e vai resolver o problema de recuperar a tal caixa preta e também, claro, de recuperar, né, resgatar o Book, né, que está numa situação desconfortante. Na verdade, ele virou um certo de um escravo, né, naquela cadeia esmeralda da união do pessoal azul com o pessoal verde. E de novo temos ali a apresentação de um personagem vilanesco, né, mais outro oriano, como já aconteceu em outro episódio, lá no primeiro, na verdade, né. E para que esse vilãozinho meia boca, sem sal? É pra gente ficar com medo que o personagem vai sofrer, o Book pode morrer? Porque sim, eles têm que se valer quando coloca esse tipo de vilão, que aliás é apresentado como poderoso e bobo ao mesmo tempo, né? Porque a Filipa desmonta o cara também, né? Com aquela coisinha de bate-boca, né? Eu mando mais do que você. É realmente outra situação que também é de coisa de série adolescente. Mas enfim, não basta esse personagem vilanesco, né, que tenta ser poderoso, só falta dar aquela risada de vilão clássico, né, de filme B. Mas tem que ter também a cena de violência gratuita, daquela, né, que aquele pobre coitado lá, que é um bajoriano, né, tem que sair correndo porque o cara vai ficar dando tirinho nele, né, em volta até finalmente matá-lo pelas costas. Que cena idiota, né? Não serve pra nada, né? Quem se emociona com um negócio desse realmente acho que viu pouca série, poucos filmes e por aí vai. Realmente um negócio dispensável. Aliás, toda aquela questão ali onde o Book está confinado é uma forçação de barra muito mais fraca do que aquela que foi a coisa lá do segundo episódio, que teve aquele lance de faroeste, né? Tinha um certo charme, pelo menos. Mas isso aqui é muito menos. Como também daquela questão lá dos piratas lá na Terra, né, que depois foi tirado o capuz. São várias histórias B, né, que não rendem, não acrescentam nada ao episódio. Na verdade, fazem com que o episódio fique mais vazio, com menos conteúdo, com certeza. Mas no fundo, o próprio Almirante até deu uma boa argumentação a respeito disso. Lá quando, com o pessoal do Book, aquele pessoal que estava escravizado, todos acabaram sendo libertos. E o Almirante realmente diz isso. Se vidas não tivessem sido salvas, você estaria encrencada, estaria na cadeia, detida. E do mesmo jeito o episódio. Se aquelas vidas não tivessem sido salvas, o episódio ficaria mais idiota ainda. Pelo menos algumas pessoas foram salvas pela todopoderosa Frota Estelar. Ok, né? É um alívio, pelo menos. Se fosse realmente só para salvar o Book, realmente tudo seria péssimo. E sim, né? Durante essa tentativa de resgate, né? A Filipa, né, começou com aqueles piripaques, mais uma vez, que a gente ainda não sabe dizer do que se trata de fato. Agora ela conseguiu dizer um nome, né, que é San ou Dan, algo parecido, né? Ou seja, e ela está com as mãos cheias de sangue. Ela matou alguém? Claro, a gente vai ficar na dúvida, né? Ou ela está chegando depois que a pessoa já está morta. Mistério, puro mistério. Ela tem aquele piripaque, ela fica meio inconsciente, dessa vez até desmaiou inclusive, né? Mas tudo isso não passa de um filler também. Porque todas essas informações aqui, que a Michael já havia percebido que ela estava estranha, aqui ela só confirmou. Filipa confirmou para Michael. Mas a gente vai ter que ver isso novamente no próximo episódio. Isso vai voltar à tona mais uma vez. Ou seja, tudo que foi dito a respeito de Filipa, dessas suas alterações, não acrescentou, não evoluiu com certeza. Como também aquela outra história que temos aqui nesse episódio, que é referente a Adira e o seu fantasminha particular, que é o Grey, né? Que na verdade era o seu namorado e ele era um trio que tinha o simbionte, e o simbionte, quando ele morreu, foi para Adira. Tradicionalmente, né, entre os trios e simbiontes, na verdade, o novo hospedeiro fica com as memórias do antigo, mas de modo algum ele fica conversando com os falecidos. Nenhum deles, nem o mais recente, nem os outros anteriores. No caso ali da Tira, ela tem 5 personalidades dentro dela, né, via simbionte. Mas
É uma questão de memória, de o tempo todo você tem a memória de várias pessoas, mas não há uma conversa do jeito que a Dira faz com o Grey. Na verdade, isso aí é um recurso narrativo que muitas séries estão usando hoje em dia. Recentemente eu estava vendo Always, que é aquela série do pessoal astronauta, né, que vai para Marte, uma viagem de 8 meses. No decorrer da viagem, obviamente, a comunicação não se dá mais em tempo real. Você tem que mandar algo e só receber uma resposta depois de 20 minutos. Mas, para facilitar a relação entre os personagens, alguns deles, eles começam, quer dizer, a protagonista da série, na verdade, né, ela começa a conversar com o marido, como se o marido estivesse ali do lado dela. Mas não, isso é impossível, isso é irreal. Na verdade, é um truque do roteiro de tentar mostrar pra gente qual é o pensamento que o personagem está tendo, né? Aquela suposta vontade de conversar certas coisas, certos assuntos, e como a gente imaginaria esta conversa, é posto então em cena com os dois atores conversando de fato. É um truque, na verdade, é besta também. Que na verdade traduz uma preguiça dos roteiristas em criar alguma situação de isolamento, né, de aproveitar o silêncio dos personagens. Mas não, eles preferem com que eles falem com pessoas que não existem, que não são nem fantasmas, não são nada. Aquilo aí é só uma projeção da conversa que você está tendo, né? Acho que todo mundo tem isso, né? De imaginar uma pessoa que você não consegue mais ter contato rápido, você imagina uma conversa com ela. Aquilo é só uma projeção. Discovery está se valendo disso. Claro, pelo menos eles têm o truquezinho de ter a Dira, o simbionte dentro dela. Então, talvez seja uma questão a ser desenvolvida em futuros episódios. Por enquanto é só um recurso forçado. Mas, falando em coisa forçada, né? Os roteiristas também precisaram resgatar a história do Hugh morto que aconteceu na segunda temporada, né? E de todo aquele sofrimento que gerou ao Stamets. Nunca mais se falou naquilo. Claro, gerou um grande problema, que aliás foi a relação do Stamets com o Hugh na segunda temporada, eu achei muito melhor do que na primeira. Realmente, justamente quando ele voltou a ficar vivo, ele não quis mais ficar com o Stamets, né? Ou seja, aquela união que eles tinham, marital, foi pro beleléu. E como eles lutaram para recuperar tudo que tinham antes, foi muito interessante, foi ok. Realmente, eu gostei bastante. Mas estava encerrado tudo aquilo. Para que foi colocado na mesa novamente? Só para ajudar o personagem da Dira, que, aliás, antes, né, estava praticamente como uma criança no chão da engenharia, catando pecinhas, brincando de Lego. Também outra coisa de adolescente. Aliás, falando em adolescente, né, por 3 vezes aqui nesse episódio, o Linus, aquele tripulante lá, tenente, né, ele não consegue dominar o uso do seu teletransporte pessoal. Então ele sempre está indo para o lugar errado do que ele planeja, né? Ele quer ir para o refeitório, vai para a ponte de comando. Quer ir para não sei aonde, aparece na engenharia. Quer ir para também o terceiro lugar, aparece dentro do elevador, interrompendo o beijo da Michael e Book. Aquilo é uma piadinha forçada. A primeira vez já é forçada, a segunda vez é irritante. A terceira é, claro, assinatura. Isso é sério para adolescente, vocês não perceberam? Sim, não adianta reclamar. Esse tipo de bobeira vai acontecer várias vezes, com certeza. Enfim, traduzindo, o episódio é pura encheção de linguiça, que não tem sabor nenhum, para falar a verdade. Você pode dispensar que tudo isso aqui aconteceu, porque na verdade todos esses pontos serão ditos novamente em episódios futuros, quando todas essas linhas de histórias forem apresentadas mais uma vez para serem aí sim desenvolvidas, tanto em referência a Philippa quanto a Adira. E de vez em quando a gente vai perceber que o registro da nave mudou, tem um azinho a mais. Acabou, não tem nada de diferente. Se você não assistisse a esse episódio e já isse direto para o 7º da semana que vem, você perceberia, peraí, a Michael foi rebaixada, Book voltou, a nave ganhou uma letrinha a mais. As outras questões principais, aí sim, da Dira e da Philippa, serão repetidas com certeza. Bom, e para terminar, né, vamos falar então do rebaixamento de Michael, que nunca deveria ter sido elevada a primeiro oficial. Com certeza não, foi um exagero daquilo, né? Aliás, exagero maior ainda foi ela querer disputar com
ou, quer dizer, existir a possibilidade dela ser uma capitã ali da Discovery. Não tinha cabimento, só podia ser o Saru, né? Ele propôs isso a ela, mas ela falou, não, 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 fique com a cadeira para você. Mas, claro, né, era a grande protagonista da série, não importa o que é que ela faça efetivamente na nave, né? Ela pode ser uma faxineira que só tem a função de ficar pulindo os robozinhos que fazem os concertos lá no casco externo. Tanto faz, mesmo assim nessa função, ela vai arranjar um jeitinho de salvar o universo, somente ela, com a graça e obra de suas mãos, e sua inteligência também. É isso a série. Então não importa se ela é a primeira oficial, se ela é a capitã, se agora ela é de novo uma oficial de ciências, tanto faz. Ela vai continuar sendo rebelde e vai sendo também uma heroína para séries de adolescentes. Mais uma vez, nos próximos episódios. Por enquanto, só basta ela terminar este daqui toda sentida, né? Oh, não sou mais uma primeira oficial. Enfim, uma grande de uma bobagem dispensável esse 6º episódio aqui da 3ª temporada de Star Trek Discovery. E para ele, eu atribuo apenas 2 asteriscos, o que está de bom tamanho, né? Mas vamos ver o que acontece semana que vem. Parece que vai ser aquele episódio, né, que remete a um super famoso da nova geração, né, que tinha Unificação parte 1, Unificação parte 2, e agora teremos Unificação parte 3, que foi aquela associação, né, entre Romulanos, Vulcanos. Eles vão voltar agora? Parece que sim. Vamos ver o que eles vão fazer semana que vem. Lembrando também, né, estamos chegando com o próximo episódio para lá de um pouquinho da metade da temporada. E até agora nós não temos, ou pelo menos o pessoal da Discovery, não tem um vilão para chamar de seu. Não há um grande mal aqui nessa temporada. Só há, por enquanto, pequenos dilemas que são resolvidos de uma forma bem banal, sem muito esforço dos roteiristas. Enfim, é isso.